A partir de agora, você vai ouvir um testemunho que vai impactar a tua vida. Testemunho do arrebatamento do evangelista Joel Simão. Abra sua Bíblia, livro de Salmos 66, número 66 e 16, até o versículo 20. Livro de Salmos 66, 16 ao 20. Amados, e este salmo não é apenas um simples salmo que eu estarei lendo nesta noite. Não. Nesses 13 anos de crente, desde a minha experiência no dia 28 de fevereiro de 1996, quando eu voltei do arrebatamento, quando eu procurava uma palavra de Deus, alguém me disse assim: a partir de hoje, este salmo se cumpriu em tua vida. Vamos ler. 66, versículo 16. E é por isso que todas as vezes que eu vou contar o testemunho do arrebatamento, é nesses salmos que eu leio. E eu estou à espera de um sinal de Deus nessa noite, eu tenho certeza que Ele vai dar. Vinde e ouvi todos o que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim as suas misericórdias. Repetindo o versículo 20. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim as suas misericórdias. Aleluia, eu tenho certeza que nesta noite, Deus não desviará de ti as suas misericórdias. Eu tenho certeza que nesta noite, Deus vai te atender. A tua família vai ser abençoada mais ainda através de você. Eu disse para Deus: eu não sei se eu vou chegar até o final. Não tem problema se eu não chegar. Eu só quero da parte de Deus um renovo para a minha vida nesta noite. E se você estiver ligado com esse mesmo pensamento meu nesta noite, eu tenho certeza que Deus tocará na tua vida. Aleluia, amados. Eu estava na cidade de Ribeirão Preto, cortando algum pedaço, e eu passei por um momento difícil. Mais de 2 anos desempregado, e eu comecei a conversar com Deus. E disse: Deus, eu sei que é esse momento que Tu me colocou para que eu passasse por essa aflição, por esse momento. Mas eu tenho certeza, Senhor, que no final de tudo isso, Tu tem uma saída. Tu tem uma porta de escape. E eu coloquei no meu coração, assentei no meu coração uma coisa: a orar a Deus, a entrar num propósito com Deus. Numa certa noite nós levantamos, convidado para ir para uma certa congregação. Nós chegamos naquela congregação e começamos a ouvir o pastor a pregar. E antes que ele começasse a pregar, ele começou a contar um testemunho e disse: amados irmãos, eu estava no meu ministério já há muito tempo, já dizendo para Deus: Deus, preciso ver algumas maravilhas diante dos meus olhos. Eu quero ver, eu preciso, porque tudo que Tu já fez é passado e eu quero algo novo para mim. E ele passou a contar um testemunho que ele dobrava os joelhos antes de dormir e dizia: Deus, eu quero ver uma maravilha diante dos meus olhos, eu preciso. E ele começou a contar que de repente, numa certa manhã, ele pegou o seu veículo. Tenho certeza que não tem alguém que conheça aqui Ribeirão Preto, mas a Avenida Brasil, ela é muito longa, ela é muito comprida. Irmão Pedro conhece a Avenida Brasil, muito comprida. E ele estava numa velocidade de 60.
a 80 por hora ou menos. E ele disse que de repente ele viu aquela criança passar na frente do veículo, atrás de um pipa. E quando ele viu, ele disse: Deus, misericórdia, não vai dar para me frear. E ele viu aquele barulho por debaixo do carro, a criança passando por debaixo do carro. E ele freou lá na frente, parou o carro, desceu desesperado. Quando ele olhou para trás, saiu do veículo. Quando ele olhou para trás, a criança estava toda suja. E ela estava batendo a roupa. E de repente ele gritou e disse: vem cá, menina, eu quero te ajudar, entra no carro, vou te levar para o hospital. E ele saiu correndo, não deu atenção para o pastor, foi embora. E ele entrou pensativo no veículo, ligou e foi embora. E na noite ele chegou, dobrou o joelho e disse: Deus, eu preciso ver uma maravilha diante dos meus olhos, Senhor. As minhas experiências são experiências passadas, eu quero ver uma maravilha diante dos meus olhos. Eu quero ter uma experiência nova contigo. E ele dormiu. Certa hora da madrugada ele começou a sonhar. Na mesma posição, na mesma hora, no exato momento da Avenida Brasil, ele estava com aquele veículo, a criança passando na frente do carro, mas só ele viu uma coisa que ele não pôde ver naquele momento que aconteceu o acidente. Ele viu os anjos de Deus levantando o carro e a criança passando, rolando por debaixo do carro. E quando ele despertou aquele sonho, um anjo disse para ele no sonho: diga para mim se isso não é maravilhas diante dos teus olhos. Amados, eu saí daquele culto dizendo: Deus, eu preciso de uma experiência contigo. Eu quero uma experiência contigo, mas uma experiência que fique marcada pro resto da minha vida. Quantas vezes Deus está fazendo maravilhas através da nossa vida, da tua vida, e tu não está enxergando, mas neste exato momento Deus está fazendo maravilha diante de ti, da tua família, abençoando você, guardando o teu filho. Por mais que nós muitas vezes não enxergamos, Deus está fazendo maravilha através de ti nesta noite. Aleluia! A minha oração mudou a partir daquela noite. Eu comecei a orar e dizer: Deus, eu preciso ver uma maravilha diante dos meus olhos. Eu quero uma experiência contigo. Eu preciso de uma experiência contigo, Senhor. Eu quero uma experiência contigo. Eu cheguei para minha madrasta na noite e disse para ela assim: olha, a senhora é responsável pela oração de manhã, eu vou com a senhora, só que tem o seguinte, eu quero que quando acabar a oração, a senhora me deixe ficar lá. Ela disse: por nada, não tem problema, eu te dou a chave, você fica lá. E eu comecei a fazer um propósito com Deus, disse: Deus, eu quero uma experiência contigo, Senhor. Aleluia! E é por isso que eu digo, mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus. Quantas vezes você acha que a tua oração não está sendo respondida porque não aconteceu nada na tua vida, porque Deus não realizou ainda aquelas promessas que você tem da parte de Deus? Amado, aguarde. A tua oração está sendo respondida através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E eu comecei a partir daquele momento a orar. E eu ia de oração em oração, de manhã. Só que acontecia o seguinte: quando acabava aquela consagração das irmãs do ciclo de oração, 9 horas da manhã, das 7 às 9, as irmãs saíam. E eu continuava dentro do templo, naquela congregação. E dava meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, eu saía da congregação, ia em casa, que nós morávamos perto da congregação, tomava banho e voltava para a igreja novamente. Aí o pastor Jurandir chegou para mim e disse: Joel, é o seguinte, eu senti de Deus de te colocar como terceiro dirigente de jovens. Disse: pois não, pastor, eu estou aqui pronto para fazer a obra de Deus. E foi isso, passando-se os meses, orando na presença de Deus, consagrando a vida, mas nada acontecia. Parecia céu de bronze, nada se realizava, nada aparecia diante da minha frente. Desempregado, meus irmãos pequenos, minha irmã, da minha madrasta. E até um dia nós saímos para procurar emprego, arrumamos um emprego de servente de pedreiro, trabalhamos 1 mês. De repente o patrão chegou para nós e disse: Joel, é o seguinte, está acabando a reforma, e você é novo aqui, e você vai ser o primeiro a ser mandado embora, para completar a benção. Tantos anos desempregado, depois que se arruma de servente de pedreiro ainda, que não é fácil, trabalha 1 mês, não dá.
Eu cheguei em casa e disse para minha madrasta assim, olha, eu recebi aqui o pagamento de um mês, é isso que eu tenho, nós vamos comprar aqui o que Deus vai nos dar com esse dinheiro. Compramos arroz, feijão, passávamos uma necessidade tremenda. Eu me lembro que uma certa madrugada não tinha nada para levar na marmita. O que eu coloquei era arroz branco. E peguei um pouco de óleo, joguei um salzinho no óleo, joguei por cima do arroz e vamos trabalhar. E aquela manhã, eu esqueci de não comer perto dos amigos ali. Deu meio-dia, fomos comer, cada um abriu a sua marmita, e quando eu dei uma olhadinha para cada um a sua mistura, aquele bife acebolado, cada um. E eu, caí na besteira de abrir a marmita. Quando abri a marmita, alguém olhou para mim e disse, toma um pedaço do meu bife aqui. Se ser crente é passar essa necessidade que tu está passando, jamais eu quero ser crente. Aí eu levantei com a autoridade do Espírito Santo de Deus e disse, amado, pode ficar com teu bife acebolado, porque eu quero passar por essa necessidade, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E eu saí aquele ali, fui chorar no outro lugar e disse para Deus, Deus, que negócio é esse? Mas na final daquela tarde, o pagamento foi feito, nós viemos para casa, compramos o que deu para pagar, comprar, e até que sobrou R$10. E a passagem para Mococa, Ribeirão Preto para Mococa, naquela época, custava R$4. Eu disse, R$10 sobrou, dá para mim ir e voltava. Tinha um trabalho de ciclo de oração em Mococa. Cheguei, peguei ali a minha roupa, fui. E quando eu entrei já no culto, já tinha começado, eu sentei lá no último banco do culto, da igreja, sede nossa em Mococa. E estava um pastor pregando, o pastor Agenor, e ele estava trazendo a palavra, de repente ele parou. E disse, moço, você de camisa listrada aí. Eu sentei lá no fundo porque eu estava com vergonha. Eu estava com uma camisa rasgada no ombro. E eu sentei lá no fundo com vergonha. Ele disse, olha, Deus manda te dizer que está passando uma nuvem muito escura por cima de você. Mas ela já está saindo de cima de você. E Deus manda te dizer que Deus te dará uma providência, uma experiência tremenda. Deus entrará com providência na tua vida a partir de hoje. Eu glorifiquei a Deus, fiquei muito contente, voltei para Ribeirão Preto no outro dia. Eu disse, quem sabe, chegando lá, minha madrasta vai dizer assim, olha, tem alguém te procurando para você trabalhar aí. Que nada. Mais de 6 meses de oração, consagração, jejum e nada. Quando eu cheguei ansioso, disse para minha madrasta assim, olha, alguém me procurou, pareceu algum emprego? Eu disse, não, João. Aí eu entrei para o quarto e disse, Deus, mas tu disse que estava entrando com providência aquele dia. Não aconteceu nada ainda. Aquela noite, o coração fechou, amado. A minha madrasta começou a se preparar para ir para a igreja. Uma congregação, era na casa do irmão Antônio. E de repente ali era o culto na garagem, era um ponto de pregação. Hoje é uma congregação. E a minha irmãzinha disse para mim assim, Joel, você não vai para o culto? Eu disse, eu não. O que eu vou fazer no culto? Deus não me responde, a minha oração não é ouvida, não é respondida. O que eu vou fazer lá? E revoltado, fiquei no meu cantinho, em cima da beliche, onde eu dormia. Todo mundo se preparou para ir para a igreja, se trocaram, foram, bateram a porta. Quando bateu a porta, demorou alguns segundos, minha irmãzinha de 7 anos de idade entra de novo. Olha para mim e diz, Joel, mas se for hoje que Deus quer te responder, como é que fica? Aí eu olhei para ela e as lágrimas começaram a descer da minha face. E eu vi que era o Espírito Santo de Deus que usava a boca dela aquela noite. E eu disse, espera um pouquinho. Eu coloquei uma chinela havaiana e fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, eu cheguei já angustiado, já fui se encostando num cantinho mais escondido que tinha. E de repente o pastor chegou e me chamou e disse, olha meu filho, Deus me disse que você vai pregar hoje. Eu disse, pastor, Deus deve ter se enganado com o senhor, porque hoje eu estou angustiado e não vai dar para mim pregar hoje não. Não, irmão Joel, Deus disse que é você. Quando eu estava ajeitando a minha gravata, Deus disse que era você. Angustiado, coração perturbado. Eu voltei para ele e disse, pastor, não sou eu, pastor. Estou necessitado hoje. Ele disse, volta para o teu lugar, você vai pregar. E eu voltei para o meu lugar e continuei lá chorando. Angústia na alma. E de repente eu ouvi uma voz linda. Uma voz tremenda. E dizia assim, Joel, olhe para frente.
Ô Joel, olhe para frente, Joel. E eu chorando, eu pensei que alguém estava me chamando. Alguma pessoa. E quando eu levantei a minha cabeça chorando, no meio da congregação, no meio dos irmãos, havia um rio lindo correndo. E por cima daquele rio havia um homem todo de branco. E ele olhava para mim e dizia assim: venha se banhar nessas águas. Xarabagaxé. Aleluia! Venha se banhar nessas águas. Hoje Deus tem uma experiência para te dar. Arabaxávia. Eu corri para minha madrasta e disse: a senhora está vendo alguma coisa? Inexperiente ainda, não entendia nada. E ela disse: Joel, vendo o quê? E eu disse: lá no meio da congregação, veja. E ela olhava, se levantou. O pastor ainda perguntou o que era. E de repente aquele homem olhava e dizia: hoje Deus tem mistério a te revelar. Aleluia, aquela quinta-feira se tornou uma quinta-feira de glória. E eu cheguei para o pastor e disse: pastor, sou eu que vou pregar hoje, deixa comigo a palavra. Ele disse: Deus já me disse que era você mesmo. Aí de repente ele passou a palavra para mim, eu comecei a pregar. Aquele homem desapareceu no meio da congregação e eu comecei a trazer a palavra. E de repente no final do apelo, eu fiz o apelo, pessoas aceitaram Jesus. Deus batizou a minha irmãzinha de 7 anos com o Espírito Santo aquela noite. Aleluia. Nós voltamos uma alegria tremenda para casa. Terminou o culto, era umas 10h30 da noite. Voltamos para casa. Nós morávamos do lado do aeroporto da TAM ali. E quando nós entramos na rua, eu já disse, alguns irmãos conhecem. E do lado do aeroporto da TAM não tem luz na estrada nenhuma, porque a Avenida América é muito longa. Para não ter pista, para não ter ali, a pista ficava do lado. E não poderia ter poste, luzes, para não confundir o avião descer. Era escuro, era um breu, somente as luzes da casa acesa. E de repente nós, a minha irmãzinha falando línguas estranhas, nós cantando, louvando a Deus. E de repente apareceu um clarão atrás de nós. Eu disse: filha, sai daí, que vem vindo um carro. Sai da frente, sai da estrada. Aleluia. E quando ela saiu, se afastou, mas eu não olhei para trás. Mas só que aquela luz foi nos acompanhando. E conforme ela ia nos acompanhando e não passava, e de repente eu olhei para trás e sumiu. E ela olhou para trás procurando nada. Quando nós olhamos para frente, havia uma trombeta de ouro no alto e uma espada de fogo iluminando. E nós falando línguas estranhas, eu queria falar para ela: você está vendo? E ela falando também línguas estranhas, ela olhou para mim e disse: Joel, você está vendo o que eu estou vendo? Eu disse: olha, eu estou vendo uma trombeta de ouro e uma espada de fogo no alto. Uma criança de 7 anos de idade, falando línguas estranhas, perguntando se você está vendo. Eu comecei a chorar, minha madrasta correu, e ela começou a perguntar o que era, e nós falávamos para ela, mostrava aqui, você está enxergando, ninguém via nada. Chegamos no portão de casa, aquela visão desapareceu. A minha irmãzinha começou a chorar, a pedir que voltasse aquela visão. E nós entramos para dentro de casa, os irmãos entraram para dentro de casa. E foi um Pentecoste dentro do quarto, tremendo aquela noite. E de repente, eu lembro que alguém começou a louvar a Deus, e nós louvamos a Deus junto. De repente eu vi meu irmão dizer assim: olha, segura eles vão cair aí. Eu não vi mais nada. Eu lembro que alguém me segurou, depois eu não vi mais nada. Quando eu dei por si, eu estava em pé na cama. A minha irmãzinha deitada também na cama, junto do meu lado. Só que eu olhava para mim, eu estava em pé, o meu espírito estava em pé, o meu corpo estava deitado na cama. A minha irmãzinha para cima de mim, e eu olhava desesperado, dizia: o que está acontecendo? E 2 anjos dentro do quarto, ninguém enxergava nada. Ele olhou para mim e disse: Deus ouviu a tua oração. Aleluia! Hoje Deus tem mistério a te revelar. Eu se espantei, olhava para o meu corpo, olhava para o anjo, olhava para minhas vestes toda de branco. E ele começou a olhar e dizer: vem, me dá a mão. A minha irmãzinha começou a se levantar. E ele segurando a minha irmãzinha pela mão, na velocidade, nós começamos a sair do telhado, passamos por tudo. E de repente ele parou no alto. Eu lembro que a minha madrasta, ela dobrou os joelhos e começou a orar e dizer: Deus, é a única filha que eu tenho, Deus. Não leva ela embora, não. Por favor, traz a minha filha de volta. E eles batendo no meu coração, medindo um pulso, e nada acontecia. E ela fazendo uma massagem no coração da minha irmã. E de repente eu parei no alto, aquele anjo segurando a minha mão.
E aquele outro anjo que estava levando a minha irmãzinha trouxe ela de volta. E colocou o espírito dela dentro do corpo dela novamente. Ela despertou chorando. Olhou para sua mãe e disse para minha madrasta assim: mãe, por que a senhora fez isso? Era lindo o lugar onde eu estava indo, mãe. Por que a senhora fez isso? Quando eu olhei para aquilo, eu comecei a pensar e dizer: o que está acontecendo? Aquele varão que estava comigo, ele olhou para mim e disse: filho, Deus não suportava mais as suas orações. E Deus quer te responder hoje. Vem comigo. Aleluia. Aleluia. Amados, aquele telhado simples desapareceu de uma hora para outra. Era uma velocidade tremenda. Nós estávamos ontem admirando as estrelas, vendo aquelas estrelas passar, era lindo. Mas uma velocidade tão tremenda. E de repente, quando nós demos por si, nós estávamos parados num portão lindo, todo de ouro, muito grande. De repente estava 2 homens vestidos de branco, uma espada na bainha. E de repente ele foi chegando, aquele anjo que estava do meu lado, ele chegou perto e o outro olhou para ele e disse assim: olha, ele veio para ficar. E o anjo olhou e disse: não, ele veio para receber a revelação do nosso Deus. Aleluia. Amados, eu sei, amados, a Bíblia nos diz que as coisas do Espírito se entendem pelo Espírito Santo. Se entende somente quando está no Espírito. Aleluia, eu quero te pedir nesta noite que você peça para Deus uma experiência tua hoje. Eu lembro que no ano que nós estávamos cantando esse testemunho na cidade de Cajuru, uma irmã, de repente, com sua maneira de pensar ou raciocinar, na metade desse testemunho, Deus mandou parar o testemunho e disse: filho, para e diga assim para minha serva que hoje eu vou ter um encontro com ela. Eu vou tratar com ela hoje, porque ela está duvidando de tudo que tu estás falando aqui agora. Se você estiver duvidando, não está crendo, eu quero que vou te pedir nesta noite que você diga para Deus: Deus, eu quero um sinal se isso é verdade. Aleluia, no final daquele culto na cidade de Cajuru, eu lembro que aquela irmã veio chorando, pedindo perdão, chorando, e dizendo: irmão, ore por mim, ore por mim. Eu olhei para ela e disse: irmã, orar pela senhora por quê? Perdoar a senhora por quê? O que a senhora me fez? Ela olhou para mim e disse: irmão, na metade do seu testemunho, quando eu disse para Deus assim: isso não pode acontecer com um ser humano, jamais isso irá acontecer. Alguém todo de branco, veste branca, bateu no meu ombro e disse: filha, quer ir também aonde ele foi? Vou te levar hoje. Nesta noite, a presença poderosa do Espírito Santo de Deus vai te dar algo especial da parte de Deus. Aleluia. É por isso que muitas vezes, quando nós chamamos alguém para intimidade com Deus, alguém não quer, amados, porque a intimidade com Deus tem um preço a pagar, mas vale a pena esse preço. Aleluia, amados, aleluia. Quando aquele portão se abriu, quando os anjos nos deu passagem para nós entrarmos, e aquele que me levou, aquele que mostrava tudo, que falava tudo, portão se abriu. Nós entramos. Quando o portão se abriu, a glória foi se aparecendo. E nós entramos para dentro. Quando nós entramos para dentro, havia algo lindo. Jesus sentado no trono de glória.
Alguém me disse hoje à tarde, dizendo assim: eu só quero meia hora com Jesus. Eu quero ver Jesus. Você pode ver Jesus, amado. Você pode. Aleluia. Quando ele se levantou, a glória foi tremenda. Eu não aguentei, eu caí de joelho e de repente aquele anjo que estava do meu lado me pegou, me levantou e disse: filho, não temas. Passou a mão nos meus olhos e disse: hoje nós te damos condições para enxergar a glória de Deus. Aleluia. Quando ele disse isso, eu me levantei. Um anjo chegou na minha frente e disse: filho, nós respondemos a tua oração, mas está na hora de tu voltar. Eu disse: como é que é? Está na hora de tu voltar, filho. Olha, abri o cosmo. Quando eu olhei, eu vi meu corpo lá na cama. A minha madrasta, meus irmãos chorando em volta da cama. E de repente ela chorando disse: olha, chama a ambulância. Eu vi quando ela disse: chama a ambulância. Ouvia tudo. Xarabagapô, xarabagasta. Tinha uma irmã do Mato Grosso, naquele culto, dentro do quarto aquela noite. Deus tomou aquele vaso, levantou ela em profecia e disse: eu não quero que mexa no seu corpo, porque o seu espírito está comigo. Ele me pediu uma experiência e eu sou Deus de revelações. Aleluia. Quando aquele anjo me mostrou aquilo, eu disse: e daí? O que tem? Deixa eu ficar aqui, eu não quero voltar mais. Ele disse: não, filho, teu corpo está morrendo, teu corpo está nos últimos minutos e tu precisa voltar. Ele se abraçava comigo, eu empurrava ele e dizia: não, eu quero ficar, eu vou ficar. Aleluia. Aquele que estava me mostrando tudo me pegou pelas mãos e disse: vem, filho, comigo. Nós passamos por uma ponte linda, as águas cristalinas passando por debaixo daquela ponte, e entramos num lugar, amados, que não tem um gramado lindo como aquele lugar. Não há um verde como aquele lugar, não tem. Havia uma árvore linda. Aquela árvore, vários santos em volta dela, vestes brancas. E eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aquele cântico enchia o céu. E de repente havia uns frutos cor de ouro. E quando ele fui chegando perto daquela árvore, quis tocar no fruto. Aquele anjo que estava comigo disse: filho, não toque não, filho. Não pode ser tocada. Eu disse: mas o que é isso? Ele disse: aí está a árvore da vida, preparado para o grande dia da vitória. Aleluia. Ele me pegou pelas mãos. Quando ele me pegou, eu disse: eu preciso ver uma pessoa aqui dentro hoje. Amados, nós estamos aqui nessa noite. Eu preciso até de um microfone para falar com você, para você me ouvir aí no fundo. Lá, muitas vezes eu pensava e ele me respondia pelo pensamento. Não abria a minha boca. Não precisava eu abrir a boca. Aleluia. E quando eu disse: eu preciso ver uma pessoa aqui, ele me respondeu. E disse: eu sei quem que tu quer ver. Vem comigo, eu vou te mostrar. Nós entramos numa sala linda, amados. Aquela sala muito linda. Havia milhares e milhares de santos naquela sala, vestes brancas. E eles estavam ensaiando. Só que você não ouvia um grito sequer. Você não ouvia um louvor sequer. E eu olhei para eles: mas como ensaiando se ninguém está falando nada, ninguém está cantando nada? Ele disse: filho, tu está na sala do silêncio. E quando eu estava procurando alguém no meio da multidão, ele disse: quem tu estás procurando está ali. E mostrou a minha mãe, que eu perdi a minha mãe com 14 anos de idade. A minha mãe estava com uma pasta muito linda. Muitas vezes a gente desesperamos porque perdemos um parente na presença de Deus. Naquele grande dia tu vai olhar para a face dele e ver a glória de Deus. Aleluia, eu vi a glória de Deus no rosto da minha mãe. E quando eu pensei, dizer: mãe, olha eu aqui, estou aqui também no céu. Ele disse: filho, não grite.
Não fale nada, vem comigo. Aqui é a sala do silêncio, não pode ser falado nada. Vem comigo. Me tirou daquela sala, nós entramos noutra sala linda. Parecia como que fosse um armário muito lindo, muito grande. Milhares e milhares de coroas espalhadas pelaqueles armários de cristais. Muito lindo. O céu, o chão era ouro puro. Você não precisava dar passos, descer a escada como nós andamos aqui. Nós flutuava no céu. A glória de Deus fazia nós flutuarmos. Não precisava dar passo nenhum. Quem sabe, muitas vezes vou para casa. É longe a minha casa, tem que andar, né? Lá no céu você flutuará pela presença de Deus. Oh, aleluia. Que faço. E quando ele mostrou aquela sala, eu disse para ele: que sala é essa? Ele disse: filho, aqui estamos na sala da coroa dos pastores. E havia milhares, irmãos, milhares. Ele me tirou daquela sala, entramos noutra sala. Ele disse: filho, aqui está a sala da coroa dos santos que estão lá embaixo. E havia milhares de pedrinhas nas coroas, mas havia coroa que tinha poucas pedrinhas, outra havia bastante pedrinhas. E eu olhei para ele e disse: aonde está minha coroa? Ele disse: filho, a tua coroa você não pode ver, porque você vai voltar, você não vai ficar. Eu disse: eu vou ficar, eu quero ficar, eu vim para ficar, eu quero ficar. Filho, tu não pode ver a tua coroa, tu vai voltar. Aí eu disse: mas por que algumas coroas há várias pedrinhas e outras poucas pedrinhas? Ele disse: filho, cada alma granjeada, cada alma que tu ganha para Deus lá na terra, é uma pedrinha para a tua coroa. E tem essas coroas faltando pedrinhas. É aquelas pessoas que não querem trabalhar para Deus, que não se importam em ganhar almas para o Senhor. Mas essas pedrinhas que tu está vendo, essa coroa completa, é pessoas que dão a vida por almas, pessoas que choram para que Deus salve almas, se alimenta por almas. Peça amor pelas almas nesta noite na presença de Deus. Chore pelas almas que estão se acabando na nossa cidade, em nosso Brasil, em nosso país. Chore. Seja um ganhador de almas na presença do Senhor. Vale a pena o teu sacrifício na presença de Deus. Vale a pena. Nós saímos daquela sala. Ele disse: filho, tu vai ao inferno. Eu disse: ao inferno eu não quero ir, eu quero ficar aqui no céu, eu quero ver a glória, eu quero ver tudo aqui do céu, mas ao inferno eu não quero ir. Quando eu disse isso, Jesus se levantou do trono, passou em minha frente. Quando ele passou em minha frente, ele não disse: ô Joel, me segue, porque lá me chamava por Joel, era outro nome. Se eu conseguisse expressar qual era o meu nome aqui era bom, mas não consigo. E ele me chamou pelo outro nome lá. Mas ele não abriu a boca, ele me disse: segue. Quando eu olhei para aquele anjo que estava me mostrando o céu, ele ficou parado e eu saí seguindo Jesus. Jesus na frente. A glória foi sumindo. Aquela luz do céu foi desaparecendo. Nós fomos entrando numa escuridão tremenda. E vozes, grito, pedindo socorro. Vozes como que pessoas gritando, desesperada. Você ouvia à distância. Quando nós fomos indo, flutuando por cima daquilo tudo, quando eu olhava para baixo, eu via pessoas gritando, vinha voz de todos os lados, mas no chão, a glória de Jesus iluminava o chão. Eu via cobras passando por debaixo daquela escuridão, sangue escorria. E lá na frente havia um portão muito grande, muito enorme, muito grande. E havia um demônio muito imenso naquele portão. Uma lança, ele em pé, os seus olhos como chamas de fogo, aquele vermelho e preto e vermelho brilhando, um capuz na cabeça, aquela veste preta. E quando eu olhei e disse: Jesus, como é que nós vamos passar por esse portão? Olha o tamanho do demônio que está lá, Jesus. Jesus não me falava nada, nenhuma palavra sequer. O portão não se abriu para nós passarmos. Eu lembro que Jesus passou pelo portão. Quando eu olhei para trás, o demônio estava
abaixando-se, colocando a cara no chão, e nós já estava para dentro do inferno. As vozes eram piores. Era como que fosse grades para todos os lados, pessoas segurando na grades, gritando, pedindo socorro, pedindo misericórdia, arrancando o cabelo, puxava aquele maço de cabelo nas suas mãos, desesperada. E até que um senhor com a mão nas grades, ele chacoalhava a grade e dizia: misericórdia, pede para ele me tirar daqui, pelo amor de Deus, pede para ele me tirar daqui. E quando eu fui chegando perto daquela grade, ele disse: pede para ele me tirar daqui. Olhei para ele e disse: eu não posso fazer nada. Ele olhou, começou a chorar, baixou a cabeça. Eu disse: eu sei, eu também era crente, eu já fui crente, mas no primeiro dia que eu me desviei, ele veio e resgatou a minha alma. Quando ele apontou, ele veio e resgatou a minha alma, amados. Havia um demônio que não tinha pele no seu corpo, não tinha pele na sua cabeça, não tinha pele em lugar nenhum, era apenas um esqueleto. E ele dava uma gargalhada no dentro do inferno que estrondava todos os lugares. Era uma gargalhada muito horrível. Ele sorria como que fosse um barulho de muitas águas. E ele chorando, desesperado. E aquele demônio com uma lança entrou numa grade onde estava uma mulher desesperada, e a lança trapassava aquela mulher e ela não morria. Ela gritava por misericórdia, mas não morria. A lança atravessava ela várias vezes e ela não morria. Eu voltei para perto de Jesus. Quando eu voltei para perto de Jesus, Jesus estava em pé. Havia uma cadeira e mesas muito grandes, milhares e milhares de cadeiras, mesa enorme, pretas, demônios pulando em cima da mesa, demônios voando. Havia milhares e milhares de demônios. No final daquela mesa havia um trono muito grande, um ser sentado no trono, e ele se colocou de pé e bradou no inferno, dizendo: missão para os crentes na terra. Tu pensas que essa tribulação que tu estás passando é simplesmente porque aconteceu por acaso? Tu estás numa missão na terra. Há demônios pelejando para tentar tirar você da casa de Deus, mas se alegre, Deus está contigo para te dar vitória. Deus está contigo para te fazer fortalecer na presença do Senhor. Não há nada que possa te fazer você desistir da presença do Senhor, se tu estiver com Deus. Há muitos por aí dizendo: não acredito no inferno. Outros até pregam que o inferno é aqui mesmo nessa terra. Que bom seria que o inferno fosse só essas atribulações. Que bom seria. Seria uma maravilha. Amados, eu não estou conformado com o céu. Se tu estás conformado com o céu, eu não estou conformado com o céu, porque o meu Deus tem mais para me dar aqui nessa terra. O céu, se Ele não estiver lá, eu não quero ir para lá. Se Jesus não estiver lá, não importa ir para o céu, amado. Sabe por quê, amados? Deus tem mais para te dar aqui nessa terra. Ele tem mais intimidade, Ele tem mais coisas profundas para te revelar. E nós estamos perdendo o nosso tempo muitas vezes com coisas passageiras. Deus quer revelar o seu poder aqui nessa terra para você. O que você quer de Deus, amado? O que você quer de Deus? O que você está pedindo de Deus nesses anos de crente seu? Eu quero casar, Deus. Isso é fácil para Deus. Mas o que eu estou perguntando nessa noite, o que você quer da parte espiritual de Deus? Quer ter simplesmente essa intimidade pequena, que para você está bom e Deus está querendo te dar mais, amado? Porque nós precisamos se revestir. Os dias são maus em que nós estamos vivendo. Há pessoas desviadas querendo voltar e não conseguem, porque o inimigo está tentando de todo jeito, impedindo que ela entre novamente numa igreja para aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Pessoas como ontem aqui, dizendo que estava com um peso tremendo no seu colo e não conseguia se levantar. Sabe por quê? Porque o demônio segura as pessoas no banco para não aceitar o Senhor Jesus como Salvador. E nós temos a mão ungida, cheio da glória de Deus. E não pense que os demônios não podem entrar dentro da igreja para impedir uma pessoa de aceitar o Senhor Jesus. Engano seu.
Somente a presença poderosa de Deus na nossa vida para fazer Ele repelir de nós. Ai, bagaço. Quando ele disse isso, alguém pulou em cima da mesa, um demônio muito lindo, muito sujo. Ele olhou e disse: eu tenho conseguido várias pessoas aqui para o inferno. Várias, milhares. Através de filmes pornográficos, eu tenho levado as pessoas a AIDS, tenho matado pessoas, tenho trazido ela para cá. Através de filmes pornográficos, pessoas têm se prostituído, têm perdido tudo, e eu tenho trazido elas para cá. Eu sou de como olha, eu tenho trazido até a irmã do ciclo de oração, que participava do ciclo de oração. Eu tenho trazido para cá também. Ele olhou e disse: olha, eu lanço a novela. E a novela tem prendido almas. E ela vai se esfriando. Vai querendo ver o capítulo de amanhã, e o capítulo da manhã vai estar sempre melhor do que hoje. E quando ela dá por si, a hora já foi, não dá tempo de ir mais para a igreja. E ela vai se esfriando na fé. E quando ele, não disse o nome de Deus, ele disse: quando ele não tem mais compromisso com ela, eu vou e resgato a sua alma. Já veio irmão Joel falar sobre televisão. Eu estou falando do que eu ouvi lá. Engano seu. Tenho televisão, mas ela não me prende de estar na casa de Deus adorando o nome do Senhor. Meu Deus, deixa eu terminar, Senhor. Xanato e tecopofa. Nei, chudikai. Quando ele disse isso, Jesus levantou a sua mão. Entrou uma luz tremenda naquele inferno. Os demônios corriam para debaixo da mesa, se escondiam debaixo de cadeiras, e eles gritavam, pedindo misericórdia, querendo se esconder de todos os jeitos daquela luz. E Jesus foi flutuando por cima daquela mesa. Chegou perto daquele ser sentado no trono, uma asa muito grande. Muito grande. E Jesus chegou perto e disse: Lúcifer, quem é mais poderoso, eu ou você? Ele se levantou do trono dele, dobrou o joelho, e disse: tu és mais poderoso. O teu Deus é mais poderoso, amado, nesta noite, para te dar vitória. O inimigo pode ser grande, pode ter sua força, mas Deus é mais poderoso. Oh, Rabachai. Ele dobrou o joelho e disse: tu és mais poderoso, mas eu sou também. Colocou a sua cabeça no chão. Jesus pisou na sua cabeça e disse: Lúcifer, todo poder me dado no céu e na terra. Deu as costas e voltamos novamente. O inferno ficou num alvoroço tremendo. Amados, ficamos de pé, amados. Fique de pé. Você precisa sentir isso nesta noite. Levante a sua mão nesta noite. Meu Deus. Meu Deus do céu. O teu Deus é mais poderoso nesta noite para te dar vitória. Ele é mais poderoso nesta noite para realizar os teus sonhos. O teu Deus é mais poderoso nesta noite.
Ele é mais poderoso nesta noite. Meu Deus. Seja renovado pela presença de Deus nesta noite. Seja renovada as tuas forças, a tua caminhada na presença de Deus, porque Deus é mais poderoso nesta noite para te dar vitória, para te capacitar. Ele é mais poderoso. Meu Deus. Aleluia, podeis assentar. Pode assentar, amados. Ai, eu show, negar. Eu já vou continuar. Irmã, a senhora do lado da irmã Beth aí, por favor, fique de pé. É a senhora mesmo. Eu não lhe conheço. Mas Deus manda lhe dizer para a senhora que a senhora tem um valor imenso para Ele. O inimigo tem se levantado para tentar te destruir, você e a sua família. Mas Deus manda te dizer assim, que há essa unção que está aqui nesta noite. A presença dele será contigo. E a partir de hoje, o laço armado para ti hoje, Deus quebra hoje para a tua vida. E tu verás o sinal de Deus nessa semana ainda, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, assim diz o Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Por favor, Senhor. Meu Deus. Cheio pouco poxarabatuete que o pouco eu fesse aí de gabadas. Meu Deus. Tem aí que o pouco poxaregatoe. Lá eu tu rico poço de que piaste. A circunstância te trouxe aqui, Xaná, tu itequepia, para esta cidade. Xaná eu copo faster, mas antes da circunstância digo eu assim, sou eu que tenho um plano na tua vida. Xanael, filha, te amo e te amo e te amo. Xanael, e eu te digo assim, tenho eu reservado algo para ti, para o teu coração. E eu te digo assim, um desejo do teu coração. Xanael, eu quero realizar. Xanael, busca-me. Desce na minha presença e veja o que eu tenho reservado para a tua alma. Tu olharás para trás e dirás, Senhor, muito obrigado, porque eu sou Deus que muda história e escrevo nova história na tua vida. Assim diz o Senhor. Ai, amor. Ai, meu Deus. Meu Deus. Amados, a presença de Deus nesta noite renovará vidas aqui nesta noite. Amados, quando nós demos as costas para aquele demônio, para o inferno, para Lúcifer, que nós estava voltando agora, saindo de dentro do inferno. De lá de dentro do inferno dava para mim enxergar aquele demônio
que tinha dobrado o joelho lá no portão do inferno, a qual guardava o portão do inferno, do lado de dentro. E eu pensei mais uma vez, Jesus, como é que nós vamos passar por esse portão? Passamos novamente sem ele precisar se abrir. Jesus passou pelo demônio, muito grande, muito grande, muito maior do que a altura dessa igreja, muito maior. E quando nós passamos, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, ele estava se levantando de joelhos. O capuz tinha caído da sua cabeça. E ele foi fechando a mão e olhando para mim disse: ah, se tu não tivesse com Jesus. Ele estralava os dentes, fechava a mão e dizia: ah, se tu não tivesse com Jesus. Quantos está com Jesus aqui nesta noite? Se tu não estiver com Jesus, amado, é hora de você começar a querer a presença de Jesus. Somente a presença de Jesus, amado. Arabachépia. A cabeça dele era como a cabeça de um cachorro, muito feio. Quando eu olhei para frente, Jesus já estava lá na frente, eu acompanhei. Entramos novamente para dentro do céu. Aquela glória toda. E quando eu cheguei tudo feliz, o outro chegou assim na minha frente e disse: filho, tu precisa voltar, teu corpo está nas últimas. Deus te respondeu, disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, não vou sair daqui. E me segure, e eu empurro para lá, empurro para cá. Ele olhou para mim e disse: tá bom, tu vai ficar mais um pouco. Aquele anjo rapidamente que veio, me mostrando tudo, que me levou, me pegou pelas mãos e disse: filho, vem comigo, quero eu te mostrar algo. Quando ele disse isso, Arabagachépia cafasta, aleluia, vem comigo, olhe para baixo. Olhando para baixo, vi uma escuridão tremenda, não via nada. E eu disse para ele: não estou vendo nada, não estou enxergando nada. Ele disse: presta atenção, olhe para baixo. E no meio daquela escuridão, começou a aparecer bolinhas de fogo para todos os lados. Milhares e milhares de bolinhas de fogo. Eram muitas, eram milhares. E quando eu comecei a olhar, eu disse: mas o que é aquilo que está surgindo lá de baixo? O que está acontecendo? Ele disse: filho, está vendo essas bolinhas de fogo que tu está vendo, enxergando, subindo? Essa é a oração dos santos lá embaixo, que chega na presença de Deus como bolas, tochas de fogo. E esse céu a qual nós olhamos e vemos hoje, o céu estrelado, lindo como está, havia milhares e milhares de demônios de todos os jeitos, de todos os tamanhos. E veio vindo uma bolinha de fogo, fazendo um zigue-zague no céu, devagarinho, quase sobe, não sobe. O demônio foi, pegou eles naquela bolinha de fogo na mão, desceu para baixo. E eu olhei para o anjo e disse: olha, ele está levando a oração do santo embora. Aí ele olhou e disse: filho, nós não podemos fazer nada. Eu disse: mas por quê? Ele olhou e disse: isto é uma oração de um crente sem compromisso com Deus. Uma oração de um crente que não acredita, que crê que Deus está ouvindo a sua oração. Nesta noite, amado, quando você dobrar o teu joelho para orar, acredite que a tua oração já está passando pelos cosmos e está chegando na presença de Deus. Não dobre o joelho pensando ou desacreditando se a tua oração vai ser respondida. Não, creia que Deus está ouvindo a tua oração. Acredite nisto. Não importa o tamanho da tua oração, o que importa é que você crê que a tua oração vai chegar na presença de Deus. Isso é o que importa. Quando ele disse isso, agora presta atenção. Quando aquela bolinha de fogo subiu numa velocidade tremenda, outro demônio voou para segurar aquela bolinha de fogo, passou pela mão do demônio e chegou até o céu, entrou para dentro do céu. Quando entrou para dentro do céu, aquela bolinha estourou dentro do céu, amados. E quando ela estourou, um grito era: Deus, tem misericórdia de mim. Amados, eu não sei até hoje se tem uma correria e um hino lindo como aquele na terra. Eu sei que não tem, na terra não tem.
Houve um rebuliço no céu tão tremendo. Os anjos começaram a voar de uma parte para outra. Outros corriam, outros voavam. E dizia, e eu comecei a olhar para eles, o que está acontecendo? Aí ele disse, Deus responderá ao santo neste momento. Aleluia. Amados, quando eu olhei para a direita, havia um anjo muito lindo, com uma taça nas mãos, uma taça de ouro, um líquido amarelo dentro, brilhava, saía aquela luz linda. E ele pegou aquela taça e saiu. Eu disse, que anjo lindo é esse? Ele olhou para mim e disse, filho, aí está Gabriel, mensageiro do céu. Aleluia. Quando ele disse isso, Gabriel desceu. Quando ele desceu, apareceu um grande demônio nesse céu a qual nós olhamos. Gabriel voava para a direita, ele ia, não deixava Gabriel passar. E os demônios ali pelejando, impedindo que Gabriel passasse. E de repente, eu vi que Gabriel voou novamente para trás, olhou para dentro do céu. Quando ele olhou para dentro do céu, alguém olhou e eu disse, o que está acontecendo? O céu começou agora a cantar um hino lindo. E quando eu olhei, estava alguém em pé, perto do trono de Deus. Perto do trono de Jesus em pé. Ele não se mexia, ele não se movia. Muito lindo, muito grande. Os cabelos brilhavam, branco. E ele olhando para Jesus. Não olhava para outro lugar, somente para Jesus. Quando ele disse isso, quando ele olhou para dentro do céu, Jesus não olhou para aquele anjo e disse, vai. Simplesmente balançou a cabeça. Fez assim. Quando ele saiu do lugar, milhares e milhares de anjos começaram a cantar em sua volta. Ele puxou uma espada muito grande. E aí o anjo que estava do meu lado disse, filho, aí está Miguel, capitão dos exércitos celestiais. Aleluia! O céu entrou em alvoroço e Miguel voou para brigar com aquele demônio. E era espada para todo lado. Era como que relâmpagos no tempo de chuva, que clareia, relâmpagos tremendo. E aquela espada cruzava uma na outra, até que Miguel cortou aquele demônio no meio. E Gabriel passou no meio para levar a resposta do santo embaixo. Amados, quem sabe tu está orando há muito tempo e está dizendo, Deus, a resposta não chegou. Há uma peleja ao teu favor nesta noite. Há uma conquista ao teu favor nesta noite. Não desista de orar, amada. Não desista de clamar a Deus. Aleluia. Oh, Rabaxepe, Acafá, suíde que eu pôr. Meu Deus. Amados, ele me pegou pela mão e disse, filho, vem comigo. Tenho eu algo a te mostrar. E ele me mostrou algo e disse, filho, tu vai voltar. Eu disse, eu não quero voltar. Ele disse, não, tu vai. Porque Deus te respondeu a tua oração. E Deus está te mostrando tudo isso para tu contar para os santos lá embaixo. E Deus te levará para muitos lugares. E tu contará tudo isso. Aí eu olhei para ele e disse, meu Senhor, ninguém acreditará num negócio desse. Ninguém acreditará e dará crédito a uma revelação dessa. Ele disse, filho, tu não tem compromisso com aqueles que não vão crer. O teu compromisso é em contar a revelação de Deus. E muitos se entregarão na presença de Deus através da tua revelação. Muitos serão revelados, serão levantados para estar firme na presença de Deus. Me pegou pela mão, mostrou várias coisas e disse, filho, disto tu nada contará lá embaixo. Não conte. Me mostrou várias coisas, a qual foi proibido de contar. Mas naquele grande dia tu vai saber. Quando ele disse isso, olhei, vinha vindo Gabriel, e eu disse, e agora? Ele veio em minha direção, muito lindo, muito alto. Ele olhou para mim e disse, filho,
eu estou indo numa missão à terra. E quando eu voltar, tu vai comigo, porque teu corpo está morrendo. Eu disse, não, eu não vou não. Ele disse, eu vou na missão à terra, e quando voltar, tu vai comigo. Teu corpo está nos últimos minutos. Amados, ele montou num cavalo todo de fogo, mas desceu numa velocidade tão tremenda, tão tremenda. Eu disse, agora posso ficar tranquilo. Foi embora quem queria me levar mesmo. Foi embora, vou ficar aqui no céu. Olhei para aquele anjo que estava do meu lado e disse, olha, eu quero ver Deus. Eu preciso ver Deus. Aí ele olhou para mim e disse, filho, tu não pode ver Deus. Homem nenhum suportaria ver a glória de Deus. Quando ele disse isso, Jesus se colocou de pé no trono e disse, eis que meu Pai senta agora ao meu lado. O céu entrou em festa mais uma vez. Eu disse, é agora que eu vejo Deus. Agora estou bonito. Vou ver Deus. Ele me pegou pelos braços, me arrastou e disse, filho, tu não pode ver Deus. Tu não suportaria ver a glória de Deus. Mas quando ele me tirou da presença, da frente do trono, ele disse, filho, olhe para trás. Eu olhei para trás, eu vi a terra redonda, linda. Era como que fosse uma bolinha de gude na nossa mão. Criança que brinca com bolinha de gude. E uma mão muito grande indo em direção à terra, muito grande. Tomava a terra nas mãos, e a terra era como que fosse uma bolinha de gude na nossa mão. E aquela mão ia fechando devagarinho, devagarinho. Aquelas mangas tá larga, linda, grande. E de repente aquela terra ia sumindo na mão daquele homem. E de repente Jesus bradou no céu. Levantou e disse, Pai, espera mais um pouco. Eu morri por eles, Pai. Espera mais um pouco, Pai, eu morri por eles. A terra era deixada no mesmo lugar. A mão se abria novamente. Eu olhei para aquele anjo e disse, o que está acontecendo? Ele disse, filho, Deus está irado com a terra. Deus já não suporta mais o cheiro que sobe da terra, o cheiro de pecado, o cheiro de maldição. Deus não suporta mais. Olhei para ele e disse, Senhor, quando que acontecerá então o arrebatamento? Quando que surgirá isso então? Ele olhou e disse, filho, eu não sei, somente ele, os dois sabem. Somente ele sabe. Mas ele olhou para mim e disse, filho, mas veja, quero te mostrar algo, veja. E quando eu olhei para o lado esquerdo, havia 12 anjos. E os 12 anjos com trombeta nas mãos, 6 virados para um lado da terra, 6 virados para outro lado, com trombetas na mão, um na frente daqueles 12, olhando para o trono de Jesus, aonde ele estava sentado, e como que esperando uma resposta. Eu olhei e disse, que significa? Ele olhou e disse, filho, eles apenas esperam a ordem de Deus para tocar a trombeta na terra. Amados, vale a pena resistir e esperar pela trombeta. E Deus nesta noite nos faz uma promessa, que vivará dentro de nós essa chama para nós continuarmos esperando a sua volta. Espere a volta do mestre. Está próxima a volta do mestre, amado. Aleluia. Meu Deus. Quando ele disse isso, o céu entrou em festa mais uma vez. Eu não entendi o que estava acontecendo. O portão do céu se abriu. Entrou um santo todo de branco, já de idade. E o céu entrou em festa de uma forma tremenda. Os anjos cantando, voando. E eu perguntei para aquele anjo, disse, o que está acontecendo, Senhor? E ele disse, filho, aí está um santo
que acaba de morrer na terra, mas viver para Deus. O céu entrou em festa pela morte de um santo que aconteceu aqui, mas festa no céu para Deus. Era festa, era cântico. Jesus se colocou de pé, mostrou as suas mãos para aquele homem e disse: entra, filho, para o gozo do teu Senhor. E ele foi levado para a sala do silêncio. Havia um portão muito lindo, separado, e eu fui em direção àquele portão. Havia umas trincas de ouro, muito lindo. E quando eu fui me aproximando daquele portão, ele me pegou pela mão e disse: filho, não toque aí, não abra essa porta. Eu disse: mas por quê? Ele disse: se essa porta se abrisse, tu não suportaria a glória que há aí dentro. Aí é onde está Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, esperando o grande dia do arrebatamento do Senhor. Amados, tu tem que se alegrar, amado. Tu chegará no céu primeiro. Deus não tem uma promessa. Vale a pena nós rejeitarmos o pecado neste mundo para estarmos na presença de Deus. Vale a pena rejeitarmos tudo que o inimigo nos oferece para estar de mão dada aqui com o Espírito Santo de Deus e louvando a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Deus quer te dar experiência. Deus quer revelar mistério para o teu coração. Deus quer te dar experiências profundas, a qual você possa levantar a cabeça e dizer que somente Deus é Deus na tua vida. Quantas vezes Deus quer revelar segredo para nós, numa oração, casamento de estilo de oração, numa consagração. Deus tem um encontro conosco. A Bíblia nos diz que Ele anseia pela nossa presença. Ele anseia e não se enfadará da nossa presença. Não. Deus quer você dentro da sua casa, louvando e bendizendo o seu santo nome. Aleluia! Eu fui arrebatado numa quinta-feira de 11h30 da noite. Eu voltei no sábado de umas 11h30 da manhã. Amados, Deus tem experiências. Aquilo que você está pedindo para Deus é pouco daquilo que Deus quer te dar. É muito pouco. Quando Gabriel disse que ele ia numa missão à terra e voltaria para me pegar, eu pensei que demoraria. Eu pensei, disse: eu vou ficar aqui. E aquele anjo disse para mim assim: filho, Deus não suportava mais o teu choro, o teu gemido, a tua oração. E Deus te respondeu. Mas o teu corpo está nos últimos minutos e tu precisa voltar. Tu tem que voltar. E eu disse: não, eu quero ficar aqui. Ele abriu novamente o céu e disse: veja. E eu, meus irmãos chorando. Não tinha este amor fraternal que nós temos aqui. De irmão, de filho, mulher. O amor lá em cima é de querer ficar com Deus. Querer ficar com Deus. Mas quando ele me mostrava isso, Gabriel voltou. Quando eu vi Gabriel entrando novamente, quando eu pensei na minha mente: vou fugir, vou escapar, vou me esconder aqui no céu para não voltar, Gabriel estava me abraçando com as suas asas e dizendo: filho, tu precisa voltar. Teu corpo está morrendo. E numa velocidade tão tremenda, de cabeça para baixo, nós descemos. Eu comecei a avistar a terra. Comecei a ver as cidades. Comecei a ver a cidade de Ribeirão Preto. Comecei a ver o meu bairro numa velocidade tremenda. Comecei a ver a minha casinha humilde lá, cheio de bloco em cima para os ventos não levar, humilde. Aí eu pensei comigo: agora nós vamos bater naquele telhado, eu vou morrer, eu vou subir novamente para o céu. Nessa velocidade que nós está, com certeza. Amados, quando eu olhei o telhado, disse: é agora. Ele estava parado com o meu espírito em cima do meu corpo.
Deitou o meu espírito, entrou pela cabeça o meu espírito. O meu corpo deitado, o meu espírito sentado. E ele dizia: filho, deita no teu corpo, para que o teu corpo desperte. Eu disse: não, eu quero voltar para o céu, eu preciso voltar, não quero ficar aqui. Ele disse: filho, Deus te respondeu, agora deita no teu corpo. Quando o meu espírito deitou no corpo, quando eu me despertei falando línguas estranhas, eu fiquei 2 dias falando línguas estranhas, não conseguia falar em português. 2 dias. Me dava dor no estômago, querendo parar de falar em línguas estranhas, não tinha jeito. Queria pedir alguma coisa para comer, não tinha jeito, saía em línguas estranhas. Quando a minha avó viu, ela estava fazendo almoço, 11h30 da manhã. Eu fui na quinta-feira de 11h30 da noite, voltei no sábado de 11h30 da manhã. Quando eu voltei, que eu despertei, comecei a falar línguas estranhas, minha avó devia me socorrer, saiu correndo avisando os irmãos da vizinhança. Todo mundo entrou para o quarto novamente, olhando para mim, olhando e dizendo: você está bem? E eu falava línguas estranhas, dizendo assim: eu quero água. E todo mundo: oh, glória a Deus, porque saía em línguas estranhas. Aí eu olhava e dizia assim: eu quero comer alguma coisa, mas saía em línguas estranhas. Aí todo mundo: glória, aleluia, fala conosco, Deus. Aí eu disse: ninguém está me entendendo nada, estou falando línguas estranhas. Aí de repente eu disse: Deus, eu preciso me alimentar, eu estou com sede. Aí eu quis se levantar, estava fraco, a minha avó me segurou pela mão e começou a levar. Eu olhei, mostrando por sinais que queria água. Aí minha avó olhou: acho que ele quer água. Eu disse: glória a Deus. Aí foi ali preparar alguma coisa, um copo de leite, um pedacinho de pão antes. Ela disse: olha, eu não vou deixar você comer esse arroz e feijão, porque você está muitas horas sem se alimentar. Desde quinta-feira você foi arrebatado. E eu falava para ela: me dá aí, eu quero comer, eu estou com fome. E os irmãos em volta. De repente chega irmão Joaquim, pé roxo, incrédulo. Eu lembro quando ele abriu o portão e disse: eu quero ver esse negócio de perto. Quando ele entrou no quarto, ele começou a chorar e olhar para a parede. Eu não entendi o que estava acontecendo. Ele começou a chorar e disse: olha, eu estou vendo 2 homens parados aí na parede, no canto da parede, todo de branco, e eles estão olhando para mim. E quando eu olhei para trás, estavam 2 anjos apontando para o irmão Joaquim, dizendo: hoje Deus quebrará o teu coração. E Deus batizou o irmão Joaquim dentro do nosso quarto aquela manhã. Foi um Pentecoste tremendo. 2 horas da tarde, a minha irmãzinha falando línguas estranhas. Era um Pentecoste tremendo. E nós oramos pelas pessoas. E as pessoas ali no nosso quarto. E nós queremos descansar. A glória de Deus tomou conta daquele quarto aquela manhã. Amados, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Ficamos de pé. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite, que quer te dar algo nesta noite. Eu quero te convidar aqui na frente agora. Nós vamos orar para você, para nós encerrarmos. Eu quero orar por você, pela tua família nesta noite. Você que está pedindo experiência com Deus, pedindo uma experiência nova, que Deus te dê uma experiência profunda. Você que está pedindo algo para Deus, que somente você sabe. Deus nesta noite quer te abençoar. Meu Deus, Deus nesta noite tem um encontro contigo, amado. Tu veio aqui nesta noite para sentir a presença de Deus. Meu Deus, eu não sei o que tu tem pedido para Deus. Eu não sei quais são os teus sonhos, os teus objetivos a ser alcançado. Só tenho certeza de uma coisa, que o mesmo Deus que me deu essa experiência é o mesmo que pode te dar uma experiência maior. É o mesmo que pode responder abençoando a tua família, abençoando aquilo que você muitas vezes quer encontrar uma saída e não encontrou até hoje. Você que está pedindo um renovo da parte do Espírito Santo de Deus para a tua alma, para a tua vida, nesta noite Deus tem isso para te dar. Oh, meu Deus, oh, querido Espírito Santo, oh, oh, Espírito Santo,
Renova-me, Senhor Jesus, aleluia. Já não quero ser igual, aleluia. Renova-me, Senhor Jesus, aleluia. Põe em mim seu coração. Peça para Deus nessa noite, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Do fundo do teu coração, renova-me, oh Senhor, atende o nosso pedido nesta noite, renova nossas vidas, Pai. Senhor, Tu conheces a necessidade de cada um. Renova-me, Senhor Jesus, ora baixarabás em mim teu coração, oh aleluia, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.